já que eu não estou te ouvindo. Estão me ouvindo agora? Fala novamente. Estão me ouvindo? Oi. Tá bem baixo, o seu volume tá no último. Tá, peraí. E agora, todos me ouvem? Eu tô te ouvindo, eu não sei se o pessoal tá te ouvindo. Vamos ver. Oi, pessoal, bom dia. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo. Então, bom dia, pessoal. Eu sou a Jaque Lima, graduanda do curso de Educação Física da Universidade Estadual de Maringá, do campus de Ivaiporã. Vim recitar a poesia do Braulio Bessa, que tem o nome de Há de Haver Esperança. Então, acho que nesse momento a gente precisa sempre estar com a esperança em pé, erguida sempre. Então, nós escolhemos essa poesia para vocês hoje, tá? Então, vamos lá. Há de haver esperança. Enquanto o amor pesa mais que o mal na balança, enquanto existir pureza no olhar de uma criança, enquanto houver um abraço, há de haver esperança. Enquanto o nosso perdão for mais forte que a vingança, enquanto se acreditar que quem acredita alcança, enquanto houver ternura, há de haver esperança. Enquanto você sorrir por uma boa lembrança, enquanto você lutar com uma força que não cansa, enquanto você for forte, há de haver esperança. Enquanto a canção tocar, enquanto seu corpo dança, enquanto nossas ações forem nossa grande herança, enquanto houver a bondade, há de haver esperança. Enquanto se acreditar numa sonhada mudança, pelo fim da violência, pelo fim da intolerância, enquanto existir a vida, há de haver esperança. Esperança no amanhã e no agora também. Tenha pressa, é urgente. Não espere por ninguém. Não adianta a esperança se você não faz o bem. Transforme sua esperança em algo que não espera. É no meio da maldade que a bondade prospera. É no justo, no desespero, que a paz chega e impera. É quando se está sozinho que um abraço tem valor. Repare que é no frio que a gente busca o calor. E é justo onde existe o ódio que tem que espalhar o amor. Não adianta assistir, não adianta observar, se você não se mexer. As coisas não vão mudar. Até a esperança vai cansar de esperar. O mundo já lhe esperou desde a hora de nascer. Lhe apresentou a vida e lhe fez você entender que se o problema é o homem que vai resolver. Afinal, a gente nasce sem trazer nada para cá. Na hora de ir embora, o mesmo nada vai levar. O que importa de verdade é o que a gente vai deixar. Poesias que transformam do Braulio Bessa. Obrigada, Jaque Lima. A próxima semana, pessoal, podem mandar recadinho para nós, que será um cursista que falará. Bom, começando. Hoje a nossa convidada é a professora doutora Daiane Letícia Boiago, doutora em Educação pela Universidade Estadual de Maringá, mestre em Educação pela mesma universidade, especialista em Pedagogia Organizacional Escolar, graduada em Pedagogia, é membro do Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas de Gestão da Educação, da UEM, membro do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão do Centro Universitário Metropolitano de Maringá, membro do Comitê de Ética e Pesquisa da Unifama, associada
da Associação Brasileira de Política de Administração da Educação, ANPAE. É coordenadora do curso de Pedagogia no Centro Universitário Metropolitano de Maringá e coordenadora do Núcleo de Apoio Psicopedagógico. Possui experiência na área de docência na educação básica, ensino superior e pós-graduação na modalidade presencial EAD. Possui também experiência na gestão da educação básica e do ensino superior. Daiane, muito obrigada por ter aceito o convite do PCA. Estamos muito felizes, né, em ter você aqui conosco hoje. Espero que os cursistas aproveitem, né, essa aula e fique à vontade. Bom dia a todos, oficialmente, né? Gostaria de começar agradecendo a professora Thaís e as professoras que fazem parte do PCA pelo convite, né? Fiquei muito feliz em poder compartilhar com vocês esse tema que já me acompanha há um bom tempo, né? Eu vejo que nós temos alguns alunos lá da instituição participando, muito bacana. Para quem já me conhece, sabe que a educação escolar nas prisões, ela é a menina dos meus olhos, né? Eu já venho trabalhando com esse tema há uns 10 anos, desde a minha graduação, iniciação científica, mestrado, e agora o doutorado, né? Concluindo há poucos dias, e é sempre muito bom poder falar daquilo que a gente gosta, né, daquilo que a gente acredita. Então, eu vou apresentar um pouquinho para vocês, né, como o próprio título já fala, quem é o nosso preso hoje, qual é o perfil social e o perfil educacional desse recluso, e o que é, então, essa educação que é ofertada dentro das penitenciárias brasileiras, né? Então, eu vou trabalhar esse tema, pessoal, a partir de uma análise histórica, tá? Compreendendo o indivíduo em toda a sua totalidade. A gente tentar sair um pouquinho da caixinha e deixar de ver a questão da criminalidade apenas como um ato único e exclusivamente individual. Então, pensar a partir de todo o contexto que levou esse sujeito, né, a cometer o ato infracional, e aí o porquê da oferta dessa educação para esse sujeito e como que ela vem sendo organizada. Como eu estou compartilhando a tela com vocês, eu só consigo ver a minha tela de apresentação, então eu não vou estar vendo vocês, tá? Se vocês quiserem fazer alguma intervenção, Thaís, aí você vai me avisando, tá? Que eu não vou conseguir ver vocês por aqui. Tudo bem, eu aviso. Tá bom? Eu vou colocar aqui em tela cheia, então. Bom, pessoal, então, como eu comentei com vocês, né, a gente vai trabalhar esse tema a partir do contexto histórico e social, de constituição, mas também de reprodução da desigualdade social, em especial no capitalismo contemporâneo. Então, quando a gente fala do capitalismo, é bom delimitar, né, em que momento histórico nós estamos falando, e eu fiz um recorte temporal para não ficar muito pesado, para não ficar muito denso, a partir do momento do capitalismo contemporâneo, que é a nossa fase atual de desenvolvimento. Tá? E por mais que a gente delimite temporalmente as fases do capitalismo, é sempre bom reforçar que não é uma trajetória linear, né? A gente marca o tempo para uma questão didática, para a gente conseguir se situar, mas não que esse processo de desenvolvimento ele tenha sido linear. Então, quando a gente fala em pobreza, em desigualdade social, quando a gente fala em criminalidade, nós estamos falando de uma coisa que os autores, principalmente da área do serviço social, chamam de questão social. O que é a questão social? São os problemas, são as contradições que são decorrentes desse modo de produção que a gente vive, que é o modo de produção capitalista. Então, nós temos contradições que são inerentes a esse processo, né? Fazem parte da constituição desse processo. E a principal contradição que nós temos é a produção coletiva e a apropriação privada, né? A riqueza e a pobreza. A riqueza sendo produzida
a partir da pobreza. Então, desde o processo de constituição do sistema capitalista, né, na transição do modelo de produção feudal para o modelo de produção capitalista, essas questões elas vão se constituindo, mas principalmente com a consolidação desse sistema, elas ficam ainda mais evidentes. Então, em todas as fases de desenvolvimento do capital, nós delimitamos o capitalismo contemporâneo, que começa temporalmente a partir dos anos de 1970, tá? Então, é a partir da crise que ele vivencia nesse período que vão acirrando ainda mais as contradições que a gente consegue visualizar nos dias atuais, e que as políticas atuais elas vão se constituindo, né, e elas se consolidam atualmente a partir do referencial e das formas de produção, principalmente vivenciadas a partir desse processo. Então, nós temos lá na transição do século XX para o século XXI intensas transformações no campo social, no campo político e especificamente no campo do trabalho, no setor produtivo, que é onde mais vai impactar para aumentar a questão da desigualdade social. Então, quando a gente fala do capitalismo contemporâneo, nós estamos falando numa fase do capital que se chama mundialização do capital. Eu acredito que vocês já tenham ouvido em algum momento, né, seja da graduação ou do trabalho de vocês, esse termo. Sempre que a gente fala em mundialização do capital, esse conceito ele foi formulado por um autor chamado Chesney. Então, sempre que vocês ouvirem esse conceito, a gente sempre vai estar retomando as ideias desse autor, que foi um dos principais a discutirem o capital nesse momento a partir dessa visão de mundialização. Então, o que seria essa mundialização do capital? É um processo que é decorrente principalmente do capital financeiro. Então, como eu disse para vocês, durante todo o processo de desenvolvimento do capitalismo, ele sempre teve fases marcadas pelo capital monopolista, concorrencial, e atualmente o capital financeiro, né? Então, é o capital financeiro quem vai delimitar, quem vai determinar todas as operações no mercado financeiro, e aí isso, consequentemente, vai impactar no campo social, vai impactar no emprego e vai impactar na educação, né? Então, a mundialização do capital é caracterizada principalmente pelo domínio do capital financeiro, que é representado, então, pelos grandes bancos internacionais, pelas agências de seguro. Nós vemos aí a questão a gente sempre escuta na TV falar sobre o endividamento, né, principalmente da camada mais pobre da população, ao utilizar os cartões de crédito. Então, é a partir desse endividamento que os bancos e o capital financeiro ele vai enriquecendo ainda mais. E aí, ela vem, esse processo de mundialização que inicia na década de 1970, mas aqui no Brasil a gente vai sentir isso, principalmente a partir dos anos de 1990, ela vem acompanhada de um processo de implementação de políticas de privatização, de desregulamentação das relações de trabalho e de redirecionamento das políticas sociais das políticas sociais universais para as políticas sociais focalizadas. Então, o que isso quer dizer? Vamos pensar aí nas políticas de privatização. Isso é super, por mais que tenha iniciado lá na década de 70, aqui no Brasil na década de 90, nós temos escutado diretamente, quase que todos os dias nos meios de comunicação, sempre o pessoal de fora querendo comprar alguma instituição pública aqui no Brasil, né? Tem a questão que está muito, muito em voga atualmente, que é o processo de privatização da educação, principalmente agora com, né, essa mudança aí de troca do ministro da Educação. Quando a gente fala em desregulamentação das relações de trabalho, né? Nós tivemos aí atualmente uma mudança na Constituição muito clara, né, do que é essa desregulamentação, como, por exemplo, os contratos terceirizados, ou a flexibilização da legislação trabalhista, né? Então, nós temos vivenciado, por mais que já se discuta isso desde a década de 70, agora,
2019, isso é muito vivo para a gente ainda, né? E aí, quando a gente fala no redirecionamento de políticas sociais universais para políticas sociais focalizadas, não quer dizer que a gente esteja criticando políticas focalizadas, né? Porque no momento, para tentar uma equalização, elas são necessárias, mas elas não podem ser permanentes, tá? E aí nós temos o Harvey, que vai nos dizer que todo esse processo de mudança e de estratégias que o capital vai encontrando a partir dos anos de 1970 é como se fosse uma desculpa, né? Para sanar, então, a dívida que ele entra a partir dos anos de 1970, uma dívida de superprodução, né? Então, nós temos lá naquele período, a gente está aí na transição do modelo de produção fordista para o modelo taylorista, e a gente tem um excesso de mercadorias com pouca demanda. Então, o capital ele entra em crise por conta da sua superprodução. E aí ele vai encontrando formas de corrigir essa superprodução e conseguir retomar o crescimento dos seus lucros. Então, quando a gente fala a mundialização do capital, a gente vai falar sempre em 3 principais pilares: a financiarização, a reestruturação produtiva e o neoliberalismo. E por que eu estou retomando essas questões teóricas com vocês? Porque essas três ações, a financiarização, a reestruturação produtiva e o neoliberalismo, associadas, né, esse tripé que constitui a mundialização do capital, é quem vai impulsionar o perfil do recluso que nós temos hoje em dia. E aí vocês já vão conseguir compreender como que todo esse processo, que é político, que é social e que é econômico, vai constituir todo um setor produtivo impulsionado pela criminalidade. Né? Então, quando a gente fala da financiarização, a gente está falando predominantemente da atuação do capital financeiro, como eu falei anteriormente, e aí como que isso impacta no campo social. Dai, Eu tenho Oi? Daiane, você consegue passar os slides? Que eles não estão passando. Não, eu acho que você tem que dar uma descidinha na fora da tela, alguma coisa assim, que esses dias eu fui tentar. Peraí. Foi? Tá Não. passando, amiga? Não. Não. Peraí, deixa eu fechar e abrir de novo. Voltou para a tela normal aí para vocês ou tá em tela cheia? Tá em tela cheia. Uhum. Agora passou. Tá passando? Tá, agora tá no tripé: financiarização, reestruturação produtiva e neoliberalismo. Foi? Então tá. Tá? Se não continuar passando, daí pode deixar, porque senão daí começa a travar mais, tá? Então tá. Bom, pessoal, então nós temos, né, o tripé que vai caracterizar a mundialização do capital. Então, o primeiro, que é a parte da financiarização, ela é impulsionada, então, pelos meios de comunicação, pelos agentes econômicos, né, promovendo uma troca instantânea de informação. Muitas pessoas falam sobre intitulam também como a globalização da economia, né? Ou seja, independente do lugar onde você esteja, ele vai ser subsidiado sempre pelo sistema bancário. Né? Então, são fundamentos que são políticos, mas eles também são econômicos, e eles vão se materializando em políticas, como, por exemplo, as políticas para a educação escolar nas prisões, que a gente vai discutir no nosso curso de hoje. Né? Então, a gente tem com a financiarização, como eu estava falando para vocês, que impacta no campo social. Nós temos um deslocamento do investimento do capital na parte do capital trabalho para o capital dinheiro, né? O capital portador de juros. Então, um redeslocamento desse investimento. E com isso, a gente tem uma diminuição dos postos de trabalho. Aumentando o desemprego, consequentemente, a gente tem um agravante aí na questão da desigualdade social.
né? Então, nós temos aí muitas políticas, como, por exemplo, as que foram formuladas a partir do Consenso de Washington, vão se materializando e que tem como pano de fundo as internacionais, o sistema da ONU, né? Na área econômica, o Banco Mundial, na área da educação, mais especificamente a Unesco, né? Quando trabalha com a questão da educação infantil ou da infância, a Unicef, que estão sempre mediando essas relações e trabalhando com os países membros, como, por exemplo, o Brasil, a formulação de políticas globais, né? Nós temos aí um autor chamado Roger Dale que chama isso como a construção de uma agenda globalmente estruturada. No caso, ele trabalha com a questão da educação, né? E são políticas, são orientações que vão ao encontro da liberalização da economia, da desregulamentação, da privatização dos bens públicos, né? E vão nortear, principalmente aqui no Brasil, a partir da década de 1990, a reforma do Estado brasileiro, né? Cujas consequências elas são muito nítidas no campo do crescimento da pobreza e principalmente da desigualdade social no país. Então, eu trago aqui para vocês alguns dados que nos mostram esse impacto, né? Nós temos o Soares e o Costa, que pesquisam especificamente como esse processo de financiarização, ele vai, aqui no Brasil, acarretar no aumento da desigualdade, né? Então, ao analisar os condicionantes, os impactos dessa mundialização sobre o aumento da pobreza, eles fazem um estudo da década de 1990 a 2006, indicando como que a desigualdade cresceu nesse momento, né? Então, nós temos aí nesse período uma baixa ascensão social, o que vai ocasionar a disputa pelos postos de trabalho e, consequentemente, a diminuição do valor do salário, e entre os anos de 96 a 2004, nós temos aí as classes média alta e média baixa, elas vão encolher, elas vão diminuir numa ordem de mais ou menos 3,2%, né? E assim, sob a regência do neoliberalismo, a classe média, por exemplo, ela sofre uma redução de 9%. Né? Entre os anos de 2006 a 2007, aqui acabou repetindo a informação, né? Então, nós temos, concomitante a esse período, um aumento muito significativo no número de miseráveis aqui no Brasil, em aproximadamente 2,1%, né? E aí isso vai atingir, consequentemente, as pessoas situadas na classe média baixa, né? E nos estratos sociais com renda mais inferior. E aí, trazendo alguns dados da Oxfam mais atuais sobre a situação da desigualdade social no Brasil, a gente tem assim, um número muito assustador, que são 16 milhões de pessoas que estão vivendo abaixo da linha da pobreza, né? E a tendência recente ainda é muito mais preocupante, né? E aí as projeções do Banco Mundial é que até 3,6 milhões a mais de pobres nós tenhamos até o final de 2017. Hoje, 2019, com essa pandemia, imaginem só a gravidade disso e como que isso vai atingir principalmente as pessoas da classe mais desfavorecida, do segmento mais marginalizado da sociedade, né? E aí, quando eu falei para vocês lá no começo dessa contradição entre a produção coletiva e a apropriação privada, né, a riqueza sendo produzida a partir da pobreza, nós temos os dados que comprovam isso, né, os dados da Oxfam, que no levantamento lá de 2017 mostra que entre 2001 e 2015, os 10% mais ricos, eles se apropriaram de 61% do crescimento econômico, enquanto a faixa dos 50% mais pobres, eles se apropriaram apenas de 18%. Então, a gente vê aí, né, a riqueza cada vez mais aumentando para os ricos, enquanto os pobres acabam empobrecendo ainda mais, né? E aí, esses dados, eles deixam muito claro a principal contradição do capitalismo, né, na qual a riqueza ela é apropriada por uma minoria, a qual possui os meios de produção, enquanto a pobreza ela vai aumentando dentre aqueles que detêm a força de trabalho para a produção dessa riqueza, né? Então, nós temos associado a esse processo de financiarização da economia
o que nós chamamos de reestruturação produtiva, que é o que vai impactar principalmente no mercado de trabalho, nos postos de trabalho, né? Então, é um dos mecanismos de recomposição, o segundo mecanismo de recomposição do capital, que vai compor a mundialização do capital. E aí, nós temos, na articulação desse processo, né, as mudanças ocorridas no mercado de trabalho, principalmente, vão refletir sobre a elevação dos níveis de desemprego e na flexibilização das relações de trabalho. E aí, todo esse processo, ele vai se articular e ele vai impactar diretamente na questão da prisão, né? Porque justamente nesse mesmo período dos anos de 1990, nós temos aí um crescimento assustador da população prisional. Então, a gente percebe que, ao passo em que a desigualdade social, o desemprego e a pobreza crescem, consequentemente, a criminalidade, a violência cresce junto com elas, né? E aí os dados não nos deixam mentir, né? Nós temos aí dos anos de 1990 a 2016 um crescimento de mais de 700% na taxa de aprisionamento aqui no Brasil, viu? Então, quando a gente fala em reestruturação produtiva, a resposta que o capital encontrou para conseguir corrigir o processo produtivo no sentido de retomar o crescimento da taxa do seu lucro. Então, nós temos aí a implementação de uma estratégia econômica que ela é global e que o Brasil adota ela também, mas aqui, mais especificamente, né, chega para a gente, principalmente a partir dos anos de 1990, que é baseada no modelo de produção de acumulação flexível. O que significa isso? Né? Se nós tínhamos anteriormente um modelo de produção que era mais engessado, que era um modelo de produção em massa, né? E aí a gente pega como exemplo as linhas de produção, por exemplo, da Ford, nós produzíamos muitos produtos de uma única qualidade, por exemplo. E chegou um determinado período que a gente não tinha mais público para consumir todo esse produto. Então, o sistema entra em crise. E aí precisa mudar um modelo produtivo para que ele se adeque, então, às novas condições. E aí, quando a gente fala em acumulação flexível, nós estamos falando nessa produção meio que personalizada, né? É uma produção conforme a demanda. Então, ela é ancorada principalmente na flexibilização das relações de trabalho, no contrato precário, na terceirização na mão de obra, o que acarreta, consequentemente, na elevação dos níveis de exclusão. E aí vocês vão me perguntar, mas como que a mudança no mercado de trabalho, como que a mudança nas formas de produção podem impactar, por exemplo, na questão do emprego, que vai impactar na desigualdade. Gente, é muito claro, assim, nós temos, quando a gente possibilita, quando a legislação possibilita, tem um celular tocando aqui, gente, parou, vamos lá. Quando a gente possibilita, por exemplo, uma subcontratação ou um emprego temporário, uma atividade econômica autônoma, a gente está jogando essa pessoa, a gente está impulsionando esse indivíduo para ele trabalhar quase que na marginalidade. Então, muitos empregos temporários, por exemplo, eles acabam por se relacionar com atividades ilícitas. Um exemplo disso, a venda de produtos contrabandeados, né? A venda, por exemplo, de produtos de cigarros que são trazidos do Paraguai. Aí entra um dos nossos principais segmentos que impulsionam o setor da criminalidade, que é o tráfico de drogas, o contrabando de armas, né? E aí o Harvey vai nos dizer que a gente tem argumentos sérios que demonstram que as formas extras legais, elas são fundamentais para esse processo de produção que a gente vive, né? Não apenas aos países periféricos do capitalismo, mas aos países de primeiro mundo também. E aí, quando a gente vai analisar, nós temos os 3 maiores setores do comércio externo global que são relacionados ao tráfico de drogas, à venda de armas ilegais e ao tráfico de seres humanos, né? E aí, tudo isso em decorrência de uma mudança no processo produtivo, né? Então, com a inserção da flexibilização das relações de trabalho, atrelada ao desenvolvimento tecnológico, nós temos, consequentemente, um aumento exacerbado do desemprego, né? E aí, aqui eu trouxe para vocês alguns dados que comprovam esse aumento, né? Então, nós temos aqui
no Brasil, um conjunto de famílias de baixa renda, por exemplo, a taxa de desemprego no Brasil, ela sobe de 9% para 13% entre os anos de 92 a 2002, que é justamente o período que a gente começa a implementar esse modelo de produção flexível, né? O total de desempregados pertencentes às famílias de baixa renda, ele sobe de 2,7 milhões de pessoas em 1992 para 4,8 milhões de pessoas em 2003, enquanto a classe média alta, em geral, principalmente aqui apresenta uma maior escolaridade, o desemprego afeta apenas 232 mil pessoas em 92 e 435 mil em 2002. Então, é um distanciamento muito grande, né? E, em função disso, a parcela da força de trabalho pertencentes às famílias de baixa renda, ela aumenta, ela aumenta muito no total de desempregados. Então, nós temos cada vez mais a população mais pobre, além do aumento da desigualdade, nós temos também essa faixa sendo tomada pelo desemprego, né? Então, os dados que o Ricardo Antunes traz sobre a questão do desemprego no Brasil e da característica dessas pessoas, eles vão bem ao encontro dos dados que o Departamento Penitenciário Nacional vão nos mostrar acerca de onde vêm esses presos, né? De onde esses presos são advindos, né? Quando a gente pega lá que, por exemplo, a classe média alta da população é a que tem a maior escolaridade, e quando a gente vai para o sistema prisional, a população que tem acesso ao ensino superior, ela não chega a 1%, né? Então, o perfil está muito relacionado com o que a gente chama de questão social, que é justamente os efeitos, a contradição do capital se materializando aí no campo social por meio da pobreza, por meio do desemprego e principalmente a partir da criminalidade, né? Então, nós temos autores que vão pesquisar e que vão trazer dados substanciais que indicam que sempre que há um aumento, por exemplo, de 2% na taxa de desemprego, concomitantemente, nós temos um aumento de 2% na taxa de criminalidade. Então, a gente percebe que desemprego, pobreza, desigualdade social, eles vão andar muito junto com a questão da criminalidade. Claro, gente, que a gente não justifica isso apenas pela questão social, mas um pouquinho mais à frente, quando a gente for ver qual é o perfil desse preso, a gente vê que mais de 80%, por exemplo, dos crimes cometidos são de ordem social. Os crimes agravantes de violência, de estupro, de assassinato, eles compõem um percentual muito baixo do sistema prisional, que são crimes que, por exemplo, não tenho propriedade para falar da área de psicologia, mas são crimes que envolvem, por exemplo, a psicopatia, que é uma doença patológica, e os crimes que envolvem tráfico de drogas, os crimes de assalto, eles vão mais para uma ordem social, né? Então, a gente tem esses estudos aqui que vão fazer essa comparação entre o aumento do desemprego e entre os níveis de criminalidade. E aí a gente tem um outro indicativo na relação entre o desemprego e a criminalidade, que é a faixa etária da população prisional se comparada à faixa etária do percentual de jovens no Brasil, né? Então, hoje a população prisional ela é composta basicamente de jovens de 18 a 20 anos, e quando a gente vai para os estudos do Ricardo Antunes, a faixa etária maior de desempregados no Brasil hoje é justamente essa faixa etária de 18 a 29 anos, né? Então, os dados, eles andam muito casados, né? E aí, nesse contexto, a gente tem, então, o crescimento dos níveis de criminalidade, de violência, né? Principalmente no contexto do capitalismo global. E aí, nesse contexto, o Estado, ele vai achando estratégias para tentar manter uma coesão social. E aí, por onde que ele vai fazer essa mediação, né? Como que ele vai controlar essa questão social? Principalmente a partir dos anos de 1990, a prisão tem sido um instrumento de estratégia para a gestão desse conflito social, para a gestão dessa pobreza.
se constituindo aqui no Brasil o que alguns autores da sociologia da punição chamam como Estado penal. Então, a partir do momento em que o Estado ele reduz a sua atuação no campo social, por exemplo, a partir das políticas de saúde, de educação, de moradia, nós temos o crescimento do braço punitivo, do braço penal, utilizando a prisão como forma de gerir essa pobreza, como forma de gerir essa contradição que é inerente a esse modo de produção, né? E aí nós temos, então, toda uma base ideológica neoliberal que vai se materializando, então a gente não está falando só de ideia, a gente não está falando só de ideologia, mas nós estamos falando de um pensamento que vai se materializar em estratégias políticas, em planos de ação, e que vai movimentar toda a organização do Estado brasileiro, principalmente a partir dos anos de 1990. E aí nós temos o maior impacto, que é justamente a minimização da atuação do Estado nesse campo social, no qual se encontra a educação, e uma abertura para o fortalecimento desse lado policial e repressivo do Estado, né? Nós temos aí, nos últimos anos, a gente escuta muito falar sobre a questão da tolerância zero, né? Ainda tinha aquela discussão do pacote lá de tolerância zero do Moro, que só ia impactar ainda mais no crescimento da população prisional e não iria corrigir as causas, né, dessa população. Então, nós temos todo esse processo aí da ideologia neoliberal norteando o processo de constituição das políticas públicas aqui no Brasil a partir de 1990. E aí, quando a gente pensa em educação, nós temos esse Estado penal, né? Quem trabalha com esse conceito é o Vacan, que é um autor da sociologia da punição, e que essas políticas aqui a partir dos anos de 1990, ela vai ser norteada também pelos princípios da mundialização, que são as políticas de privatização, de descentralização e de focalização, né? Então, se a gente considerar que aqui no Brasil nós não chegamos a vivenciar aquele processo do estado de bem-estar social, né, que é o estado mais amplo, acolhendo todas essas áreas, os efeitos das orientações neoliberais de privatização, de descentralização e de focalização, elas acirram ainda mais a desigualdade social e incidem principalmente sobre a população mais pobre, né? Então, quando a gente tem, então, um afastamento do Estado do campo social, consequentemente, nós temos a constituição de um Estado penal, né? Do Estado utilizando a prisão para gerir essa população marginalizada, uma população que foi desprovida do acesso aos seus direitos fundamentais, né? Como o direito à educação, o direito à saúde, o direito à moradia e o direito à segurança também, né? E aí o Estado penal, então, é isso que eu falei para vocês, né? Essa lógica de utilizar as políticas repressivas e as políticas de encarceramento em massa como estratégia para a gestão da pobreza, né? Para camuflar essa desigualdade. Então, se a gente tem um sistema que produz a pobreza, que produz a desigualdade, consequentemente a violência, o Estado não pode deixar isso escancarado. Então, ele precisa dar para a sociedade um sentimento de segurança. E, para fazer isso, ele utiliza a prisão e retira do meio social aquelas pessoas que ele considera como um perigo à sociedade, né? Então, ele faz essa gestão, meio que uma higienização, e, ao mesmo tempo, dá esse sentimento de segurança para a sociedade, né? Dai, deixa de apresentar os slides, que daí eu vou tentar apresentar para você, porque ele não está passando. Não tá, amiga? Não. Aí você tira a apresentação, que daí eu coloco a apresentação aqui para ver se dá certo. Mas aí você pode continuar falando, tá bom? Peraí, eu deixo de compartilhar a tela, você diz. É que você vai naqueles 3 pontinhos do lado direito, acho que vai estar escrito assim, deixar de apresentar, alguma coisa assim. Isso. Foi? Foi, pode continuar. Então tá, vamos lá. Deixa eu colocar aqui.
Bom, então a gente estava falando sobre o Estado Penal, né? E aí a gente tem, então, uma instituição que ela vai ser primordial para que a gente compreenda qual é o perfil social e educacional do preso no Brasil, que é a prisão, né? E aí, quando a gente pensa na prisão, parece que ela sempre foi do mesmo jeito, né, pessoal? Parece que a gente fala na prisão, parece que a pena privativa de liberdade ela sempre existiu, mas não. Pelo contrário, né? A gente só tem a Constituição da pena privativa de liberdade, né? Da prisão como local aonde o sujeito condenado cumpre a sua sentença a partir da Constituição da sociedade capitalista, né? Anteriormente a isso, a prisão era o local onde a pessoa, né, pessoa que cometeu o ato infracional, ela ia para esperar o julgamento, que até então era por meio da punição, por exemplo, da punição física, da punição psicológica, ou da questão moral também, da exposição dessa pessoa em praça pública. É somente a partir da Constituição da sociedade capitalista, da necessidade de proteção da propriedade privada, que a prisão vai se tornando o local de cumprimento dessa pena, né? Então, a pena privativa de liberdade, ela só começa a se constituir a partir do processo de constituição da sociedade capitalista, né? Então, quando a gente tem lá o processo de expropriação das terras dos camponeses, nessa transição do regime feudal para o processo para a sociedade capitalista, ela se torna necessária como uma forma de proteger, então, a propriedade privada, que ia se constituindo, mas, para além disso, era o local de ensinar, de treinar essa população para o trabalho nos moldes do capital, né? Então, a prisão, ela tinha esse objetivo de retirar, né, do meio social as pessoas consideradas perigosas, mas também de educar essas pessoas para o trabalho nos moldes do capital. Então, antes ela era o local, né, em que as pessoas que cometiam alguma forma de infração aguardavam a sua pena. Então, a partir de castigos, de humilhação pública, e ela vai se tornando na sociedade capitalista a própria pena de privação de liberdade, né? Então, é na prisão que o Estado encontra um meio para retirar da sociedade aquilo que ele acha indesejado. E aí nós temos, historicamente, né, a constituição do criminoso como uma força motriz do sistema produtivo do capital. Então, quando o criminoso ele produz a criminalidade, ele também produz uma gama de outros mercados que são decorrentes da própria criminalidade, né? Então, considera-se o crime, infelizmente, uma força motriz do sistema capitalista, porque ele gera o emprego do advogado, do juiz, da produção dos livros de direito. Se a gente for pegar, se a gente fizer um levantamento hoje no Brasil, da quantidade de pessoas que trabalham na segurança pública, é inimaginável, né? Então, pensa, gente, o crime gerando emprego. Essa é a lógica do sistema capitalista, né? Então, nós temos aqui no Brasil, principalmente a partir dos anos de 1990, né? Por que a gente pode falar em Estado penal? Porque nós temos um crescimento assustador de 1990 a 2016, como eu já disse para vocês, uma taxa de aprisionamento de 700%. É um número muito alto, né? E atualmente, em 2020, o Brasil possui mais de 700 mil pessoas encarceradas no Brasil. Então, hoje, nós ocupamos o lugar de terceiro país com a maior população prisional do mundo, né? Atualmente, 2020, nós temos um total de 758.676 pessoas encarceradas no Brasil, e aí distribuídas entre o regime fechado, o regime semiaberto, regime aberto, provisórios, né? Os em tratamento ambulatorial e os que cumprem medida de segurança. Então, é uma quantidade muito grande, né? E aí, quando a gente vai analisar o perfil, quem é esse sujeito
quem é esse sujeito, né, que comete o ato infracional, que está encarcerado. Quando a gente vai para a distribuição por faixa etária, e aí a gente vincula com aquela discussão na reestruturação produtiva, nós temos aí mais 29, alguma coisa, quase 30% da população prisional na faixa etária de 18 a 24 anos, que é a idade economicamente ativa e que também é a idade, né, é a faixa etária de concentração quando a gente pega o número total de desempregados no Brasil, a faixa etária com maior porcentagem é justamente essa de 18 a 24 anos. Aí nós temos ali cerca de 25% na faixa etária de 25 a 29 anos, né? Quase 20% na faixa de 30 a 34 anos, e aí um pouquinho mais na faixa de 35 a 45. Então, se a gente for somar de 18 a 45 anos, por exemplo, isso compõe mais de 60% da população prisional. Então, nós temos mais de 60% dos presos hoje no Brasil na faixa etária considerada economicamente ativa de 18 a 45 anos, né? E aí, quando a gente vai analisar o preso por grau de escolaridade, né? Nós temos mais de 75% da população prisional que não chegou a concluir a educação básica, né? Nós temos, olha, Thaís, você está conseguindo passar o gráfico para eles? Sim, Dai, está passando, está no grau de escolaridade. Então tá passando. Ó, nós temos ali mais de 50% que possui o ensino fundamental incompleto, né? Então, se a gente somar tudo isso daqui, dá mais de 70% dessa população que não teve acesso à educação básica, né? É um número muito grande de pessoas que não tiveram acesso nem ao ensino fundamental, vamos dizer ali a primeira fase, né? E se a gente pegar também a população brasileira, a gente ainda tem um déficit muito grande do acesso da população à educação básica pública, né? Quando a gente vai analisar o perfil do recluso pela cor, raça, e aí esse conceito, pessoal, é o conceito que o próprio documento do DPEM traz, tá? Nós temos também mais de 60% da população prisional compostas por pessoas pardas e negras, né? Ressaltando que esse é o termo que o documento do DPEM utiliza, e aí, se a gente for comparar isso com o Brasil, nós temos ali uma população brasileira composta de 46% de pessoas pardas, mais 43% de pessoas brancas e 8,6% de pessoas pretas, né? Então, o nosso sistema prisional, ele é composto, sim, por pretos e pardos, de acordo com o documento. E aí, por que a gente fala que isso está muito relacionado com a questão social? Quando a gente vai analisar a divisão dos presos por tipos de crimes cometidos, também mais de 70% dos crimes cometidos são crimes contra o patrimônio público, são crimes de ordem social. Nós temos, então, em primeiro lugar, o tráfico o grupo que entra a questão das drogas, o grupo de crimes contra o patrimônio, o grupo de crimes contra as pessoas já vai diminuindo, né? Então, nós temos ali, só entre dos crimes que relacionam a questão das drogas e os crimes contra o patrimônio público, mais de 70%. Os outros 30%, então, vão se dividindo para os crimes mais agravantes e que envolvem aí a questão da violência física. Então, são questões de ordem social. E aí, se a gente articula isso ao pobre, ao negro, ao analfabeto, né, a pessoa com baixa escolaridade, esse é o perfil da população que hoje ocupa as vagas do nosso sistema prisional, né? E aí, se a gente compara os dados da população prisional com os dados da população geral, é muito próximo os dados dessa população com as características da população pobre no Brasil, né? Então, hoje, a população preta ou parda, ela representa 72% dos pobres do Brasil. E aí, mais de 70% dos presos estão na faixa etária de 18 a 45 anos, que é justamente a faixa etária que o desemprego vai acarretar também.
né? Então, nós temos uma correlação dos dados, das características da população prisional, que vão ao encontro das características da população pobre e desempregada no Brasil. E aí, esses dados, eles nos mostram que existe um processo chamado criminalização da pobreza. Porque, além de toda a característica social, hoje, quem fica preso no Brasil é o pobre. Claro que existem pessoas escolarizadas, existem pessoas da classe média alta que são condenadas, que são presas, é óbvio que existe. Mas o período que essas pessoas ficam na prisão, se comparada à população que não tem acesso, por exemplo, a um advogado particular, não que a defensoria pública seja ruim, não é isso que eu estou dizendo aqui, é muito distante, né? Por quê? Porque a pessoa com maior poder aquisitivo, ela consegue cumprir a pena dela em liberdade condicional, porque ela tem condições de comprovar renda, de comprovar moradia fixa, então ela acaba nem ficando na prisão, ao contrário do preso da classe média, da classe social mais pobre, que não tem, por exemplo, uma casa para poder comprovar um endereço. Então, além desse processo de criminalização contra relativo ao perfil social, nós temos também essa discrepância dentro do sistema prisional de que o rico não fica preso justamente pelo poder aquisitivo dele, né? Então, é um movimento que aí os autores também da sociologia da punição vão intitular, então, como criminalização da pobreza. E aí a gente percebe, então, que essa população que compõe o sistema prisional hoje é uma população que foi privada, sim, de seus direitos fundamentais, de acesso à educação, de acesso à saúde, moradia, trabalho, e acabam encontrando na criminalidade. Vou com ele, né? Não, você que sabe, não tô. Não, porque não pode demorar. Tá certo. Pessoal, eu acho que alguém ficou com o microfone ligado. Pessoal, alguém Alguém tá com o microfone ligado. O bem, tu já tá fazendo, né? Vou. Espera aqui que eu tava. Na hora. Quem tá com o microfone ligado, pessoal, pode desligar, fazendo um favor. Acho que também acabou nem percebendo. Acontece, gente, é a tecnologia, né? Então, pessoal, a gente faz essa análise, né, de que hoje o perfil do preso no Brasil é o perfil da pessoa que ela foi privada dos seus direitos fundamentais, em especial do direito à educação, e aí o Estado ele vai encontrando no sistema penal uma instituição, então, capaz de gerir essa desigualdade e essa pobreza que é resultante do modo de produção capitalista, né? Então, quando a gente fala de criminalidade, a gente pensa nela a partir de uma análise histórica, não a partir de uma análise individual que responsabiliza exclusivamente o indivíduo, tá? E quando eu digo isso, não estou dizendo que se ele cometeu o crime, ele não tenha que pagar por esse crime, muito pelo contrário. Mas existem outras medidas que poderiam ser adotadas que não a pena privativa de liberdade, porque a gente sabe que hoje o nosso sistema prisional, ele não, né, por mais que a lei de execução prevê isso, ele ainda não consegue separar as pessoas por grau de criminalidade. Então, a gente tem lá, por exemplo, uma pessoa que roubou 1 quilo de carne porque não tinha o que comer, numa mesma cela, por exemplo, um assassino, um estuprador, e dentre as condições que o sistema penal demonstram hoje, estrutura física, estrutura psicológica, é impossível a pessoa sair de lá melhorada, recuperada, né? Então é muito complicado. Então, sempre que eu vou falar do crime, sempre que eu vou falar do criminoso, eu vou partir sim de uma análise histórica, né? Analisando esse indivíduo como um todo. Então, da criminalidade, a mesma coisa, a gente parte de uma análise histórica, não vendo ela como resultado de uma ou outra causa, mas como um produto das contradições sociais que são inerentes ao modo de produção capitalista, né? E aí a gente compreende o crime e a criminalidade, assim como Marx vai explicar, como uma produção histórica e social, e que vai movimentar toda a atividade produtiva na sociedade capitalista, né? E aí o Marx tem uma carta muito interessante que ele escreve
falando sobre o criminoso, que ele vai dizer o seguinte, né, que o criminoso ele não produz apenas a criminalidade, ele também produz a lei criminal, produz o professor que trabalha nos cursos no quais a criminalidade e a lei criminal é objeto de estudo, ele produz o livro que esse professor discorre em suas ideias, que é uma mercadoria dentro do nosso mercado produtivo, né? E isso resulta num crescimento de bens materiais, sem contar o prazer que o próprio autor retira de tal livro, né? Então, a criminalidade, ela impulsiona as forças produtivas nesse modelo que a gente vive, e o crime retira do mercado de trabalho uma fração que é excedente, uma fração excedente da população e que pode ser visualizado em algumas atividades do mercado informal, né, que tendem, consequentemente, a infringir as normas sociais, como, por exemplo, contrabando de cigarros, que eu já comentei com vocês ao mesmo tempo, né, anteriormente. E aí, ao mesmo tempo, a gente tem toda uma guerra contra o crime e que vai absorver grande parte dessa população a partir do sistema prisional. E aí vocês vão me perguntar, tá, a gente está falando tudo isso, mas aonde que a educação vai entrar? A educação é um direito humano, certo? É um direito de todos. Ou seja, se a pessoa ela recebeu uma pena de privação de liberdade, ela não perde os demais direitos sociais que ela possui, incluindo o direito à educação. Então, se a educação é um direito de todos, ela é um direito também da pessoa privada de liberdade. E aí vale dizer que ela é um direito, ela não é um privilégio. E hoje, a maior dificuldade de se implementar a educação dentro das penitenciárias é justamente essa visão da educação enquanto um privilégio e não um direito, né? Então, quando a gente fala em educação escolar nas prisões, e aí por que a gente usa o termo escolar? Porque educação é um conceito muito amplo, ela pode acontecer de diversas formas, formais, não formais e informais. Então, o que eu vou apresentar para vocês é a educação escolar, é aquela educação sistematizada, organizada, que prevê progressão, que prevê continuação e conclusão dos estudos, tá? E elas vão, e aí quando a gente fala da educação formal, nós estamos falando de todos os níveis da educação, desde a educação básica ao ensino superior. Então, são os processos de alfabetização, é o ensino fundamental, é o ensino médio, é a educação profissional e também o ensino superior, né? Mas, para além das atividades escolares, a gente também tem dentro das penitenciárias a garantia de oferta de atividades que são consideradas atividades livres, né? Cursos livres, como, por exemplo, projetos de leitura, projetos de qualificação profissional, cursos de aperfeiçoamento, dentre outras estratégias que daí cada estado, né, cada município tem autonomia para organizar essa educação, vão ofertar, certo? E aí nós temos, então, todo um aparato legal que vai garantir, né, que vai instrumentalizar a educação enquanto um direito. Quando a gente vai para o âmbito internacional, o principal documento, né, um dos primeiros documentos é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, em que vai reforçar que a educação ela é um direito de todos. E aí, por mais que a educação escolar nas prisões não seja trabalhada diretamente, em um dos itens vai dizer sobre os direitos do preso, que ele tem direito a acesso a atividades educacionais, sim, né? Nós temos lá as regras mínimas para o tratamento dos presos, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos cruéis, inumanos e degradantes, e a Lei de Execução Penal, né, aqui no Brasil já, que é uma das principais que vai garantir a educação enquanto um direito do recluso, né? E aí nós temos algumas resoluções, algumas diretrizes que são específicas sobre a educação no sistema prisional, né? Algumas internacionais e outras brasileiras, né? Então, o Brasil ele vai incorporando os direcionamentos da legislação e das orientações internacionais nas suas políticas, e principalmente a partir dos anos de 1990, ele vai pensando em políticas públicas específicas para o atendimento dessa população privada de liberdade, né? E aí, quando a gente vai fazer a leitura dos documentos, né, como que a educação ela é colocada, qual que é a
função que é direcionada a essa educação dentro dos documentos, né? Então, ela vai aparecer como meio de recuperação de vidas, principalmente como meio de produção de sujeitos que são capazes de ser inseridos no mercado de trabalho, né? Só que quando ela faz essa relação, como as políticas elas acabam absorvendo essa lógica do mercado, ela responsabiliza esse sujeito pela sua inserção no mercado de trabalho. É como se o Estado desse a condição, bom, a minha parte eu estou fazendo, eu dei o direito à educação para ele. Agora, se ele não consegue se inserir no mercado de trabalho, o problema é dele, a minha parte eu fiz. E a gente sabe que não é bem assim, né, pessoal? O que nós temos aí de mestres e de doutores sem emprego, porque não há, infelizmente, não tem emprego para todo mundo. Imagina para uma pessoa com uma baixa escolarização, por mais que ele tenha acesso a ela dentro do sistema penal, e com um agravante de uma ficha, né, que mostra que ele cumpriu uma pena. Então, não é bem assim, né? E a legislação nacional, ela vai sancionar, então, o direito do recluso de acesso à educação escolar, bem como a obrigatoriedade de todos os estabelecimentos penais em ofertarem essa educação. Infelizmente, hoje não são todas as penitenciárias que cumprem, né, a legislação, cerca de 60% só das penitenciárias nacionais possuem a escola, né, ou possuem, no mínimo, uma biblioteca dentro da instituição para atender os reclusos. Então, a gente ainda está muito longe de atender o que a legislação prevê, né? E, apesar de haver uma gama muito grande de documentos que dizem respeito à garantia da oferta da educação nas prisões e da necessidade dessa oferta, na prática, o número de pessoas, o número de presos que têm acesso a essa educação dentro do sistema prisional é muito pequeno, né? Eu mostrei lá para vocês que hoje a gente tem mais de 758 mil pessoas encarceradas, mas apenas 12% dessa população, cerca de 61 mil, é que tem acesso a algum tipo de atividade escolar. 10% está dentro aí das atividades formais, né, que envolvem a educação básica, e 2% envoltos em atividades de ensino, mas não atividades formais, são atividades de leitura, são cursos livres, né? E aí vale lembrar que dentro do sistema prisional, a educação ela tem, né, a possibilidade de remissão de pena, né? Então, o recluso que tem acesso a ela tem, consequentemente, o direito de, a cada 12 horas de estudo, remir um dia de sua pena. Então, nós temos, apesar de todo o aparato legal que garante o acesso do preso a esse direito que é fundamental, a esse direito que é social, uma parcela muito pequena que de fato tem direito a ele. E aí eu fiz um mapeamento de como que isso está aqui no estado do Paraná, né? Então, os documentos que normatizam e que orientam a organização da educação escolar nas prisões. Eles orientam que ela deve ser trabalhada na modalidade de jovens e adultos, que é a modalidade que atinge mais a esse perfil, né, a essa faixa etária que os reclusos se encontram, e aqui no Paraná ele também atende a essas orientações, né? O Paraná, ele é um dos estados que está mais à frente na organização e na oferta dessa educação, né? E os documentos do estado do Paraná, eles entendem que a educação ela tem um papel preponderante para o crescimento pessoal do recluso, né? Ela é tão importante que assume aí o status de direito humano e fundamental e deve ser vista como parte integrante da dignidade humana, né? Aquilo que contribui para ampliar o seu conhecimento, o seu saber e o seu discernimento, né? Então, como eu disse, ela é ofertada na modalidade de educação de jovens e adultos, e em 2016, o Paraná conseguiu concretizar o Plano Estadual de Educação nas Prisões, o que é um avanço para o Estado, né? E no plano ele também entende a educação como instrumento possibilitador da reintegração e da reinserção social do recluso. Eu não gosto muito desse termo reinserção social, porque esse indivíduo ele nem chegou a ser inserido, né? Então, como que a gente vai reinseri-lo no processo de integração?
É meio conflitante, mas é o termo que os documentos utilizam, né? Então, atualmente, aqui no estado do Paraná, todas as 33 unidades prisionais, elas ofertam a educação escolar, né? São mais de 7 mil presos que estão envolvidos em alguma atividade educacional, e ao contrário do percentual nacional, que é de apenas 12%, aqui no estado do Paraná nós temos 36% da população prisional adulta com acesso a algum tipo de apoio educativo, né? É um destaque se a gente compara aí com o percentual nacional, né? Então, como a infraestrutura das penitenciárias ela não foi pensada para a oferta de espaços educacionais, a educação presencial ela não dá conta de atender a toda a demanda. Então, os documentos orientadores dão margem para que ela seja ofertada, por exemplo, na modalidade de educação à distância, né? Então, desde 2015, aqui no estado do Paraná, 79,12% das matrículas, elas são atendidas na modalidade de 100% presencial, então é um número significativo, quase 80%, e o restante dividido entre metade presencial, metade online, ou cursos totalmente online, né? Vai dividindo aí para conseguir atender a demanda de todos, mas quase que 80% é ofertada de forma totalmente presencial. E aí, já indo, né, para o fechamento, né, nós entendemos assim que o estado do Paraná ele se destaca, ele tem um avanço em relação aos demais estados, e se comparados à população, à organização em geral das demais penitenciárias, e a gente entende que ao longo da história, o sistema prisional ele vem ocupando um lugar estratégico, sim, no processo de gestão da pobreza, tendo em vista, então, o perfil social e o perfil educacional do recluso que eu apresentei para vocês, né? Corroborando aí que a gente tem um processo institucionalizado de criminalização da pobreza no Brasil e, consequentemente, também no estado do Paraná, né? De forma a amenizar, então, os efeitos negativos do encarceramento, tem-se a oferta de direitos, como, por exemplo, o direito à educação, e aí ela se coloca dentro do sistema prisional de uma forma contraditória, porque ela é um direito, mas também há objetivos por trás dessa oferta, né? E aí, quando a gente fala da educação no sistema prisional como meio de reinserir, de ressocializar esse recluso, a gente não pode deixar de pensar que a educação, ela não pode ser responsabilizada para corrigir uma questão que não foi advinda do sistema educacional, né? Então, ela não pode ser vista como de uma forma salvacionista, né? Como se ela fosse a resposta para todos os problemas da nossa sociedade. Então, a gente entende, sim, que é direito dele, ele precisa ter acesso, mas nós fazemos uma análise crítica à função salvacionista que os documentos vêm trazendo em relação à oferta dessa educação, como se ela, por si só, fosse capaz de resolver os problemas desse recluso quando ele for posto em liberdade, né? E aí, então, apesar de considerarmos a importância da educação enquanto um direito humano, enquanto um direito social, nós também explicitamos a necessidade de mudanças estruturais no âmbito social, político, e que possibilitem a prevenção da criminalidade, ao invés de remediar essa criminalidade, né, depois por meio né, tentar remediá-la por meio da educação. É isso, pessoal. E aí, agora eu acho que a gente abre para os questionamentos, né? É muita coisa, então eu tentei fazer assim, trazer um pouquinho de tudo para vocês entenderem no geral, mas se vocês tiverem curiosidade sobre algum assunto que eu acabei não tratando, ou sobre algo que vocês gostariam que eu aprofundasse, aí eu fico à disposição de vocês. Daiane, tá me ouvindo? Estou ouvindo, pode falar. Muito obrigada pela apresentação. Eu creio que esse tema ele é muito relevante para a gente tá discutindo, porque não se fala no dia a dia, na verdade, a gente fica bem no senso comum, porque essas questões não são postas, né? Apesar de não se tratar especificamente da infância e da adolescência, quando nós tratamos de socioeducação,
muitas coisas do sistema prisional vão ser levantadas, né? E também, quando a gente fala da questão, tem que pensar na questão dos direitos humanos e também na questão do sistema prisional. Então, foi muito interessante a sua apresentação, né? Você já está nessa área estudando esse objeto há muito tempo, e então você já tem todos os dados aí para confrontar a realidade e também fazer a gente avançar nesse pensamento sobre a questão do preso no Brasil. Pessoal, agora nós vamos abrir um bloco de 4 perguntas. O pessoal fez enquanto você apresentava, Dai. O pessoal já foi fazendo alguns comentários ali no chat, depois a gente vai tá lendo aqui para todos, mas vamos abrir um bloco de 4 perguntas, e aí, se der tempo, a gente vai abrindo mais, tá? Aqui já tem uma pergunta da Helena, a Helena Silva. Daiane, quem são os profissionais que atuam no processo de escolarização dos encarcerados? Bom, pessoal, por enquanto, só essa, tá? Tá. Helena, obrigada pela pergunta. Hoje, quem atua dentro da educação, das escolas, né, que atendem à educação escolar prisional, são os professores concursados do Estado, tá? Então, há um processo seletivo dentre os professores que são concursados no Estado para trabalhar com a população prisional. E aí, um dos requisitos do edital é que esses profissionais já tenham tido algum tipo de experiência com a educação de jovens e adultos, tá? Então, não é um contrato terceirizado ou não é feito um processo seletivo específico para o sistema prisional, mas dentro dos professores da rede, dos professores que já são concursados, há um processo seletivo dentre eles para atuar nessa modalidade de ensino. Então, nós temos, por exemplo, penitenciárias que possuem a escola dentro da penitenciária, como é o caso ali da PEN de Paysandu, né? Então, tem toda a parte da gestão, com a direção, a pedagoga, os psicólogos, o assistente social e a estrutura de sala de aula dentro da penitenciária. E tem uma outra forma de parceria, aí dependendo do tipo de regime em que o preso se encontra, que ele pode sair da penitenciária para estudar dentro dos centros de educação de jovens e adultos, claro que com todo o aparato. Mas, atualmente, quem atua na educação escolar nas prisões são os próprios professores do quadro do Magistério do Estado, tá? Daiane, tem uma outra pergunta da Melina. Ela vai dizer assim: suas colocações foram muito precisas e produtivas. Achei importantíssimo falar sobre o peso que cai sobre a educação como salvadora, como se só ela fosse capaz de diminuir ou acabar com a criminalidade. Mas sabemos que é necessário muito mais do que apenas um serviço ou uma política social para isso. Gostaria que falasse como são ofertadas as vagas para o acesso à educação escolar. Como é a forma de ingresso dos reclusos à educação? Gente, essa questão é super interessante, né? Eu pensei que eu não ia tocar nela, porque, assim, na verdade, ela foi objeto da minha tese, né? Ela é a minha tese, na verdade. Hoje a gente tem um sistema muito velado de acesso à educação dentro do sistema prisional, tá? Então, assim, o que a lei de execução penal prevê? Então, nós temos todo um aparato legal que diz que toda pessoa tem direito a acesso à educação, então teoricamente, pela legislação, qualquer um que tenha necessidade, que solicite a vaga, deveria ter acesso a ela. Porém, não é isso que acontece, né? Nós temos um sistema velado, meio que de classificação de quem vai ter acesso ou não a essa educação. E aí acaba tendo acesso, primeiro, as pessoas que precisam do processo de alfabetização, né, elas são prioridades, mas também aquelas que têm um melhor comportamento, que não cometeram, né, nenhuma infração dentro das normas que eles
colocam lá como comportamento que o recluso deve apresentar, e aí eles acabam sendo amparadas pela Lei de Execução Penal, que diz sobre o comportamento e as sanções que o preso pode vir a ter no caso de descumprir algum tipo de comportamento. E uma dessas sanções é a suspensão do acesso a alguns direitos, e aí, sendo a educação um direito, a gente subentende que ele também perde o direito a ela, né? Eu tive uma experiência na PEN de Maringá, que a pedagoga compartilhou, que o que acontece? Por exemplo, aqui na PEN de Maringá, eles ainda conseguem separar os pavilhões por grau de crime cometido, mas às vezes acontece de um crime menor e por pavilhão dos crimes mais agressivos, vamos colocar assim. E aí, por exemplo, se uma pessoa dentro daquele pavilhão comete alguma infração, todos os presos daquele pavilhão perdem, eles são sancionados também, então eles perdem acesso. Então, às vezes acontece de um recluso que está ali, está envolvido numa atividade educacional e optar por não ter acesso a ela, porque ele teria que mudar de pavilhão. E aí, o que acontece quando ele muda de pavilhão? Às vezes, no que ele está, ele tem, por exemplo, o colchonete dele ali, ele tem o espaço dele para dormir. A gente sabe que as celas são superlotadas. E se ele mudar de pavilhão, ele vai ser o último a chegar. Então, ele vai ter que ficar em pé, ou ele vai ter que dormir no chão. Então, entre ter um colchonete para ele dormir e ter acesso à educação, ele opta por ter um colchonete. Então, por mais que não se tenha de forma escancarada, né, esse filtro de quem vai ter acesso ou não, isso acaba acontecendo ali dentro do clima organizacional. Pela teoria, todos deveriam ter direito, não poderia se haver nenhum processo seletivo, e não há nenhum processo seletivo. Mas como não há vaga para todo mundo, não há estrutura para todo mundo, acaba tendo esse encaminhamento que é interno, que não aparece nos documentos, mas que acaba priorizando aqueles presos que têm um melhor comportamento. Ou seja, a Daiane, a Melina comentou que acaba caindo na meritocracia, então. Na meritocracia, exatamente. Ótimo. Agora tem uma pergunta da Solange Ferreira. Como é feita a avaliação dos mesmos no processo educacional e até que série vai a escolarização de todos? Melina, é assim, eles trabalham dentro da perspectiva da educação de jovens e adultos. Então, a educação formal, ela segue a mesma organização que nós temos nas escolas públicas aqui, tá? Então, eles têm desde os processos de alfabetização, ensino fundamental fase 1, ensino fundamental fase 2, ensino médio, cursos profissionalizantes, e a organização do ensino, como é sistematizado, segue o mesmo processo de avaliação que nós temos aqui fora. Claro que os professores que atuam lá dentro, eles já vão com um outro olhar. Então, as práticas avaliativas, elas vão levar em consideração a questão do ambiente, né, e das condições que aquele indivíduo está inserido. Mas como se trata de uma educação formal, de uma educação escolar, as práticas avaliativas, elas seguem o mesmo processo de avaliação que nós temos aqui nas escolas, vamos dizer assim, regulares. Daiane, a última pergunta do bloco, do João Alfredo Martins Marque, um dos nossos palestrantes das próximas semanas. Professora, a partir dessa questão de violação ao direito à educação, existe algum mecanismo de denúncia, fiscalização, para que isso seja cumprido? Bom, pessoal, assim como, por exemplo, a gente tem as denúncias em relação à infração dos outros direitos humanos, como, por exemplo, o direito à dignidade, né? A gente vê as condições, apesar de toda a legislação internacional e nacional que garante a integridade física do preso, a gente vê que isso não consegue se concretizar na prática. Penso eu não, dos documentos que eu já tive acesso, eu não vi nenhum que falam especificamente sobre denúncias relacionadas ao não acesso do recluso. E por que penso eu que isso acontece? Infelizmente, ainda entre os agentes penitenciários, a educação ela acaba sendo vista como um privilégio.
Então, eles pensam assim, poxa, se nem o meu filho tem acesso à vaga num CMEI, numa pré-escola, como que essa pessoa aqui, né, ela infringiu um crime, ela feriu a sociedade, ela vai ter acesso? E quem são as pessoas que poderiam fazer essa denúncia? São as pessoas que estão envolvidas ali, certo? Tem todo um trabalho da equipe educacional, da equipe de assistência que cuida desse processo, então eles lutam sim pelas vagas, mas ainda essa parte da fiscalização do cumprimento, assim como nos demais setores, ela ainda é muito vaga, né? A gente precisaria ter uma parte mais enfática, e mesmo quando se tem, a gente sabe como que é a política brasileira, né? Por mais que já nós tenhamos documentários, filmes que relatam as condições inumanas que os presos vivem nas penitenciárias brasileiras, apesar da gente ter a ONU aí que fica em cima cobrando diretriz a todo momento, na prática isso não se reverte em uma ação, né? O Estado ele continua reproduzindo a mesma violência de sempre. Então eu penso que assim, eu nunca vi um documento específico sobre a denúncia de falta de vagas dentro do sistema prisional, talvez por esses motivos que eu falei para vocês, né? Quem poderia reivindicar essas vagas são o pessoal da gestão, né? Que é eles quem mediam ali a questão dos presos que precisam do acesso à educação, ou talvez o familiar de um preso que tentou a vaga e não conseguiu, aí ele teria, acredito eu, que entrar com processo judicial mesmo, de solicitação de acesso à vaga, assim como muitas vezes a gente tem que fazer aqui fora, né, para conseguir uma vaga, por exemplo, na educação infantil ou numa escola próxima da nossa casa. Daiane, eu pulei 2 questões, tá? Então eu vou retornar ao chat, que a gente tem tempo. É a pergunta da Patrícia Cruzelino. Bom dia, parabéns pela exposição. Se possível, eu gostaria de saber se a... Thaís, travou um pouquinho. Ouviu, amiga? Não, travou. Ah, tá. É uma pergunta da Patrícia Cruzelino. Se a partir dos dados apresentados do Paraná, quais são os dados relacionados à diversidade de gênero? Tá? Tá. Aí depois tem a outra pergunta. Tá. Pode falar. Como a Daiane pensa o lugar da educação social e educador e social neste contexto? Tá, vamos lá. Patrícia, a questão do gênero. Hoje, a população prisional, 80% dela é composta por homens, né? As mulheres ocupam um percentual bem menor dentro do sistema prisional. E aí, quando a gente analisa o tipo de crime cometido pela mulher, são aí quase que 100% relacionados à questão do tráfico de drogas, viu? Agora, se quando você fala na questão do gênero, entrar nas demais instâncias, por exemplo, dos transexuais, eu já não tenho os dados para te dizer como que está essa divisão, né? O que mais aparece nos documentos é essa divisão entre o sexo masculino, né, que compõe a maior parte, masculino. Claro que a gente sabe que tem, por exemplo, teve aquele documentário lá do Drauzio Varela que deu a maior discussão aí nas redes, mas os documentos, pelo menos os documentos oficiais do Departamento Penitenciário, não trazem esses outros gêneros, né, divididos dentre os dados. Mas eu sei que tem várias pesquisas que trabalham especificamente sobre a questão do gênero nos estabelecimentos prisionais, mas aí não foi, como não era o meu foco de pesquisa, eu não me aprofundei nesses dados, mas pelos os documentos oficiais do Departamento Penitenciário, eles só fazem essa divisão entre homens e mulheres, né? Os dados só trazem essa divisão, não trazem os demais segmentos. E sobre a questão da educação social, né?
Seria uma das opções, né? Nós tivemos, na verdade, o professor que trabalha com o sistema prisional, ele tem que ter essa visão que a pedagogia social traz de reconhecimento do sujeito, enquanto detentor de direitos e tudo mais. Nós tivemos uma aluna da pedagogia lá da faculdade que trabalhou sobre a questão, a importância da educação social dentro do sistema prisional, né? Então, ela é, sim, uma opção, desde que a gente não trabalhe com essa visão da educação enquanto salvacionista, né? O ideal seria que a gente não precisasse da educação dentro das penitenciárias, porque isso indicaria, né, que o Estado estaria conseguindo cumprir com o seu direito de dar acesso à educação para todos eles, né? Mas alguns autores aí da literatura trabalham, sim, com a pedagogia social como uma das formas de trabalho dentro das penitenciárias por conta desse olhar que a pedagogia vai trazer para o sujeito enquanto detentor de direitos. Não sei se era bem isso que você esperava. A Patrícia dava uma grande pesquisa. Cadê a Patrícia? Sim, Dava uma grande pesquisa sobre a questão de gênero só no Paraná, né? Falando só do sistema prisional no Paraná. quando a gente vai fazer o levantamento, tem alguns trabalhos que já estão trabalhando com essa questão do gênero dentro das penitenciárias, mas como a gente acaba tendo que afunilar, né, o nosso objeto de pesquisa, eu acabei não contemplando ele, mas eu sei que tem sim pesquisas que já estão indo com esse olhar para ver como que isso está se materializando lá dentro, né, como está sendo o atendimento às necessidades desse segmento. Daiane, uma outra pergunta, a pergunta do Lázaro Araújo, que ele já está se despedindo, acho que ele tem que trabalhar. Ele diz assim: professora Daiane, tem uma pergunta meio ingênua, porque temos muito que navegar no rio das mudanças para que essas questões que relacionam o sistema prisional com a educação, passando pelas políticas públicas, não avançará muito sem revolucionarmos o sistema econômico sociocultural. Existem algumas luzes nesse sentido no mundo acadêmico, por exemplo? Infelizmente, não. Né? Nós temos, assim, o que a gente consegue atualmente é lutar pela garantia, infelizmente, pela garantia de acesso deles à educação, no sentido de que a educação ela possibilita um desenvolvimento humano, um desenvolvimento psicológico. Mas eu sou da mesma posição que vocês, né? Que você, no caso, a gente tem lá o livro do Mesaros, né? Que eu, pelo menos, só consigo pensar uma educação para além do capital, para além desse sistema que a gente vivencia, porque dentro dele a desigualdade, a reprodução da desigualdade, como eu disse, a criminalidade, ela é fator constituinte desse sistema. Então não tem como a gente pensar numa outra saída dentro dele. Infelizmente, o que a gente consegue é atrelar a lógica e ir se aproveitando aí das brechas, né, que o capital acaba nos dando, como, por exemplo, a garantia do direito, né? Por mais que se tenham críticas ao acesso desse direito, que é o que eu fiz na minha tese, né, o que é a minha tese, na verdade, a gente não pode deixar de lutar e de reivindicar o direito, pensando que, por mais que ela não possa ser vista como salvacionista, ela tem sim um papel muito importante no processo de desenvolvimento humano, de desenvolvimento cognitivo, que pode vir sim a possibilitar uma mudança de conduta, mas essa mudança precisa também de toda uma estrutura social, de uma estrutura política e principalmente de uma estrutura econômica que dê a base para que esse sujeito não volte à criminalidade, o que a gente não consegue visualizar hoje, porque muitas vezes, né, a condição material que ele encontra quando ele sai da penitenciária, muitas vezes é pior do que aquela com a qual ele entrou, né? Eu comentava sempre com a Thaís de algumas histórias que a gente escuta do pessoal
que trabalha com o sistema prisional, de como o sistema ele é muito injusto e o próprio sistema impulsiona a criminalidade, impulsiona o retorno desse sujeito para a vida criminosa. Eu vou pegar um exemplo da Penha aqui de Maringá, né, os agentes comentavam conosco que, assim, por exemplo, as liberações de soltura acontecem sempre na sexta-feira, após as 18 horas. A Penha, ela é longe da cidade, é mais de 1 quilômetro para você chegar a um ponto de ônibus. Na sexta-feira, a partir das 6 horas, professor, eu acho que está desligado o seu áudio. Na sexta-feira, a partir das 6 horas, esse número de circulares, ele já diminui. O comércio para esse agora em liberdade, né? Comprar um alimento, ele já está fechado. Então, assim, tudo impulsiona para que na segunda-feira ele esteja lá de novo, porque para ele conseguir passar o final de semana, ele teve que cometer algum ato, ou para comer, ou para poder dormir, alguma coisa nesse sentido. Então, o próprio sistema, ele já é injusto. Eu estava dizendo que parece de propósito, né? Exatamente, parece que é proposital. Sem contar, né, por exemplo, que se perde muita documentação lá dentro. Então, às vezes, quando ele é posto em liberdade, ele não consegue, ele não tem um celular, ou ele não tem mais o contato da família para poder fazer, né, pedir para vir buscar, ou pedir um apoio, não tem o documento. E a pessoa hoje sem documento faz o quê, né, gente? Não faz nada. Sem contar as pessoas que são presas e que nem deveriam ser presas, né? Porque tem uma questão aí que às vezes o nome é parecido e, por incrível que pareça, o nosso sistema prende a pessoa errada. E até ela conseguir provar que não é ela mesma, hoje desses mais de 700 mil, 40% deles estão lá aguardando e não foram julgados ainda. Então, se eles não foram julgados, né, todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Mas até isso, eles passam anos lá aguardando esse julgamento. Então, o sistema ele é um sistema injusto, né? Um sistema, como eu disse, ele produz a própria criminalidade. Cruel, né, gente? Daiane, tem uma outra pergunta. Eu vou pegar a pergunta da Solange anterior. Ela diz assim: todos os sistemas prisionais do país, ou seja, as penitenciárias, tenham acesso à educação dentro de seu espaço? E no Paraná, todos os presídios têm acessibilidade à educação? No Brasil como um todo, só 60% das penitenciárias ofertam, né? Possuem uma escola dentro da penitenciária. No estado do Paraná, como eu disse para vocês, a gente tem um avanço em relação aos demais estados. Então, hoje, no estado do Paraná, todas as penitenciárias possuem condições de acesso à educação. Claro que nem todos ainda conseguem ter acesso a ela, mas todas elas têm oferta de algum sistema educativo, ou a escola dentro da própria penitenciária, ou então a parceria com os CEBEJAs, né? Hoje, no estado do Paraná, mais de 36% dos presos têm acesso, né? Essa média no Brasil é de somente 12%. Então, no Paraná, ele se destaca, sim, em relação aos demais estados. Daiane, aí uma última pergunta que eu creio que ninguém mais fez. Nesta pandemia, como estão sendo desenvolvidas as atividades educacionais com detentos? Você tem alguma informação sobre isso? Não tenho, mas acredito eu que estejam suspensas como as demais, né? Porque tem sido tomada várias medidas dentro da penitenciária, porque seria um loco de contaminação talvez muito mais rápido do que aqui fora. E como se tratam de estratégias formais de educação, e como todo o sistema estadual ele está suspenso, então eu acredito que as atividades também estejam suspensas, ou se estiverem acontecendo de forma muito pequena, como algumas escolas têm feito, mas pela experiência que a gente presencia, eu acredito que as atividades estejam suspensas dentro das penitenciárias. Pessoal, alguém tem mais alguma questão?
Se alguém tiver, pode escrever aqui no chat, senão eu vou pedir já para a Daiane fazer as considerações finais. O pessoal aqui já está agradecendo, Daiane, pela aula excepcional, muito rica e necessária. Teve vários elogios. É uma discussão muito rica. Parabéns. Eu acredito que não vai ter mais nenhuma pergunta, Daiane. Então, vou agradecer em nome da equipe do PCA, de você ter aceito o nosso convite para trazer essa discussão, né, disponibilizar o seu tempo, porque antes da gente vir para a palestra, a gente se dedica, né, a um grande estudo, né, a se organizar, para ver qual turma, para quem que a gente vai falar, né, se é acadêmico, se é profissional, e o nosso curso, ele tem uma diversidade, assim, de profissionais e de estudantes, muito interessante. Então, a gente agradece pela sua disponibilidade do seu tempo, pela sua dedicação na apresentação, e que gostamos muito, né, dessa aula, e que, se você permitir, a gente vai disponibilizar ela no YouTube, no canal do PCA, e também, pessoal, a gente vai estar encaminhando os slides da professora Daiane. E, Dai, eu ia te pedir também se você pode disponibilizar a sua tese, que eu disponibilizo no grupo dos cursistas, que é sobre o sistema prisional. A tese, Thaís, eu teria que ver com o Hugo, porque ela não tá online ainda, né? É verdade, esqueci. A gente coloca... Eu penso que daria para disponibilizar a minha dissertação, que ela aborda bem também o que a gente trabalhou aqui hoje, né? Ela dá, principalmente da parte da documentação, da organização da educação, eu acho que ela dá uma boa visão sobre isso. A tese eu acho que vai demorar um pouquinho mais para eu poder disponibilizar, né? Porque o programa tem que colocar ela online primeiro. Eu tinha me esquecido disso, né? Mas tudo bem, a gente coloca a dissertação, que ela tá bem legal também. Aí, quando a tese for disponível, eu mando para o pessoal. Sim. E aí eu gostaria de agradecer, então, a Thaís, né, por essa parceria, o pessoal do PCA, né, pelo convite, a vocês, cursistas, né, que tiraram um tempinho para nos assistir, para eu poder compartilhar com vocês esse tema que eu gosto tanto, né? Nós tivemos aí um público bem grande, né? Foi bem legal, deu até um medinho quando a Thaís falou a quantidade de inscritos que nós tínhamos, né? Para vocês que puderam ficar até o final, espero que eu tenha contribuído um pouquinho, né? Pelo menos para desmistificar, às vezes, essa impressão que a gente tem quando a gente fala do preso, né? De só julgar a individualidade dele, né? Mas que também a gente pense aí nas condições políticas, nas condições sociais e econômicas, que também estão envoltas nesse processo, né? Sempre que a gente falar aí do sistema prisional. Eu vou colocar... Eu esqueci de colocar no slide o meu contato, mas aí eu coloco no último slide o meu e-mail, caso vocês queiram saber um pouquinho mais sobre o tema, algumas indicações de leitura, vocês podem me contactar também, que eu fico à disposição de vocês. É isso, gente. Muito obrigada. Espero encontrá-los, né, num outro curso, num outro momento. Muito obrigada, Daiane. Obrigada, pessoal. Até quarta-feira que vem. Eu esqueci de olhar qual que é o próximo palestrante, na verdade eu não lembro a sequência, mas eu acho que é a professora Ana Carolina do teatro, mas eu vou mandar lá no grupo que eu não consegui olhar aqui, tá bom? Muito obrigada, até semana que vem, no mesmo horário, e boa semana a todos.